Esse versículo é do livro de Gênesis, Gênesis 3, 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos. Essa palavra está mostrando o seguinte: Adão e Eva, eles estavam dentro do paraíso. Lá no paraíso não tinha doença, lá no paraíso não tinha problema, não tinha dor, não tinha nem o diabo. O diabo não estava. O diabo ele estava ali, mas ele não podia tocar em Adão e Eva. Ele não podia fazer nada com Adão e Eva. Mas o que ele podia fazer? Ele podia sugerir, ele podia tentar semear uma palavra na mente deles. E foi o que aconteceu. Pode abrir a imagem. A Bíblia diz que a serpente, que é o diabo, Satanás, foi até Eva e falou: não, pode comer. Não, mas aí ela disse: não, mas Deus falou que não pode. Aí o diabo falou: não, mas não é bem assim. Pode comer sim, não tem problema não. Engraçado é que eu acabei de falar, tinha o diabo, mas o diabo não podia tocar neles. O diabo não podia fazer nada. Quem podia fazer algo de mal com Adão e Eva era só eles mesmos, através de suas escolhas. Então, as escolhas fazem acontecer coisas boas ou coisas ruins, porque as escolhas têm consequências. Eu vou colocar uma frase na tela. Põe aí na tela, por favor. Diz assim, escolheram desobedecer, mesmo tendo liberdade. Eles podiam ter obedecido, mas escolheram desobedecer. A consequência afetou toda a humanidade, inclusive os seus filhos. Ou seja, os filhos de Adão e Eva e toda a humanidade sofreu a consequência de uma escolha errada que eles tiveram. E eu vou repetir: o diabo não podia tocar neles. O diabo não podia fazer nada com eles. Só eles. O erro foi deles, porque deram ouvidos à voz do mal. Quando a gente não ouve a voz do mal, mas sim obedece a Deus, também é uma escolha. E a nossa vida é feita de escolha. Hoje de manhã você escolheu o que você ia colocar, que roupa que você ia vestir. Você escolheu o que você ia comer no almoço. Você escolheu muitas coisas. Todo dia a gente faz escolhas, inclusive escolhas espirituais. Se a gente vai andar com Deus, se a gente vai obedecer a palavra, se a gente vai ser fiel a Deus ou não. E a consequência vem de acordo com as nossas escolhas, não é isso? E nesse versículo de Adão e Eva, nós vemos algo muito especial. Que Deus, ele não criou dois robôs. Verdade. Ele não criou dois seres ali que seriam obrigados a obedecer a ele. Exatamente. Ele criou o ser humano, ele criou Adão, depois ele criou Eva e colocou eles ali e deu a ordem, né? E deu liberdade para eles também, para eles escolherem o que eles quisessem escolher. Exatamente, ele deu naquele momento a ordem. Adão e Eva tinham a ordem de Deus, mas eles não eram obrigados a cumprir a ordem de Deus. Não havia nenhuma obrigação, Deus não fez isso. Deus falou, né? Deus falou assim, não coma. Mas Deus não proibiu, Deus não impediu eles de comer.
de fazer a escolha. Exato. Deus deu a ordem, mas deixou com que eles escolhessem o que queriam fazer. E a partir do momento que eles enquanto eles estavam ouvindo a Deus, tudo estava indo bem. Mas Sim. a partir do momento que eles decidiram, eles escolheram ouvir a voz do mal através daquela serpente, eles decidiram descumprir a ordem de Deus. Exato. Quer dizer, Deus não impediu eles de fazer isso, porque Deus já havia dado a eles o direito de escolher. Então eles poderiam escolher obedecer a Deus e se manter na presença dele, ou ouvir a voz do mal e ser retirado da presença dele. Então aí nós vemos o poder, a grande força que nós temos, que é o poder de escolher o bem ou de escolher o mal. E inclusive, por exemplo, a pessoa que trai, o marido que trai a esposa que trai o marido, tudo isso é o quê? São escolhas. O diabo, ele não obriga você. Ele te apresenta oportunidades, né? A pessoa que é casada, do nada aparece ali um homem, uma mulher que tenta se aproximar, que vem com conversa. O diabo, ele usa pessoas, mas ele não obriga você, ele não força você. Não, é a pessoa que vai cair na tentação ou não, igual aconteceu com Eva. Eva não podia ter falado assim para a serpente, não vou comer. Deus falou que não é para comer, acabou. Podia, mas não foi o que ela fez. Não foi o que ela fez. Ela acabou comendo. Então você que está aí, você tem uma escolha: brigar ou conter a raiva, segurar a onda e não entrar em contenda. É uma escolha. Trair ou ser fiel é uma escolha. Perdoar ou continuar guardando rancor é uma escolha. Tudo que você faz com relação à sua família é uma escolha. E essa escolha sempre terá consequências. Tem um outro exemplo de escolha que foi do filho de Adão e Eva, Caim. Preste atenção, vamos ler. Pode ler, Thaís. Então o Senhor lhe disse: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederdes bem, não é certo que serás aceito? Mas, se não procederdes bem, o pecado jaz à porta. Deus ficou chateado com ele. Deus sabia que ele tinha feito. Ele matou o próprio irmão por inveja. E ele estava triste. Ele estava triste porque Deus se agradou do irmão dele, Abel, e não se agradou dele, Caim. Aí o que ele fez? Ficou com raiva do irmão, foi lá e matou. Mas peraí, foi uma escolha isso também. Ele podia ter sido aceito por Deus como Abel, irmão dele, foi. Ele só não foi aceito porque ele não fez o melhor. Ele não fez o que Deus esperava dele. Inclusive, o que a Thaís acabou de ler, né? É o que Deus falou para ele. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Em outras palavras, Deus falou assim para ele. Imagina aqui, ó. Imagina que eu sou Deus e a Thaís representa Caim. Deus fala assim: olha, meu filho, se você fizer a coisa certa, se você fizer o que tem que fazer, não é certo que eu vou ficar feliz com você e vou te abençoar? Agora, se você fizer mal e fizer errado, o pecado está aí. É você que decide se vai fazer o bem ou o mal. Foi o que Deus falou para ele. Estou dando um exemplo aqui com a minha esposa para você entender melhor. Então, tudo depende da gente, do nosso procedimento, do nosso comportamento,
das nossas atitudes. Presta atenção nessa frase que eu vou ler agora para você. Caim teve a chance de escolher o bem, mas escolheu matar o irmão. Uma escolha destrutiva que levou a uma maldição sobre ele e sobre a sua descendência. Ou seja, ele foi amaldiçoado, mas a maldição não foi Deus que mandou. Foi apenas a colheita da escolha que ele fez. Por isso que a gente tem que saber muito bem o que a gente vai fazer. Fazer as escolhas certas. Isso traz para nós consequências e também para nossa descendência, para as pessoas que estão à nossa volta. Foi exatamente o que aconteceu com esses dois casos que nós acabamos de ver. Todos eles tiveram uma oportunidade. Nenhum deles podiam falar, não, eu não tive a oportunidade de acertar. Eu não tive a oportunidade de fazer uma boa escolha. Todos eles tiveram, mas eles escolheram errar. Eles escolheram fazer o que era mal. E Deus só respondeu à atitude dela. A atitude dessas pessoas que nós acabamos de ler nos versículos. E isso faz toda a diferença. Muitas pessoas falam, mas eu só tô colhendo o que é mal. Eu só tô recebendo o que é mal. E ela não entende que muitas vezes isso é uma colheita das suas escolhas, das suas más escolhas que tem tido durante os últimos tempos, os últimos anos, os últimos tempos da sua vida. Agora, a Bíblia não fala só de pessoas que fizeram escolhas erradas. Também fala de pessoas que fizeram boas escolhas, que nós devemos seguir o exemplo delas. Como bem foi dito aqui, Deus dá a chance para todo mundo. Cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer. Qual caminho a gente vai andar? Ah, pastor Fernando, mas eu não consigo. Eu sei que eu não devia agir assim, mas é mais forte do que eu. Não, isso é uma mentira. O mal quer convencer você de que você não consegue, de que você nunca vai mudar, que não tem jeito, mas é mentira. Tem jeito, basta você querer. Amém? Todos nós podemos acertar e Deus ainda coopera com a gente para a gente acertar. Pensa comigo, quem é mais forte, o diabo ou Deus? Claro que é Deus. O diabo quer que você erre, Deus quer que você acerte. Se você falar assim, eu quero errar, aí nem Deus vai poder fazer nada, porque foi uma escolha sua. Ai, mas é que eu não consigo, pastor Fernando. Eu não consigo. Toda vez eu escolho mal, eu acabo me deixando levar pela raiva, sabe? É mais forte do que eu. Não. Você tem Deus do teu lado para te ajudar a acertar. E Deus é maior do que o diabo que quer que você erre. Não é verdade? Deus, ele é maior. Então ele pode te ajudar a acertar. Mais do que o diabo te levar ao erro. Só que a escolha é sua. Né? Nem sempre acertar é fácil. Às vezes para você acertar vai ser difícil. Mas você tem que fazer sua parte. Você tem que se esforçar. Amém? Esse é o segredo. Vamos ver um exemplo de uma pessoa que fez a boa escolha. Presta atenção. Vamos lá. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Isso aí também é uma escolha. Josué falou assim para o povo: quem que vocês vão servir? Vocês vão servir a quem? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, vocês decidem aí o que vocês querem. Foi o que Josué falou. Vocês podem decidir aí, vocês vão querer, o que vocês vão fazer?
Vocês vão servir a Deus ou não vão? Eu sei de mim, eu vou servir a Deus. Foi o que Josué falou nessa palavra aí que a gente acabou de ler. Então vamos lá. Nós aqui podemos fazer uma escolha. Você pode fazer a sua escolha. Outras pessoas farão suas escolhas. Todo mundo é independente. Você não depende de mim, nem eu dependo de você. Cada um faz o que quer. Cada um escolhe o que quer fazer. Mas você responde por você. Como ele falou ali, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se vocês vão querer. Eu só sei de uma coisa. Eu quero. É isso que você tem que entender. E é interessante porque ele não se importou se todo mundo falasse assim, não, eu não quero servir ao Senhor. Não. Ele não foi pelo que os outros estavam fazendo. E isso é interessante porque muitas pessoas falam, mas ninguém me ajuda, ninguém aqui crê em Deus, ninguém do meu círculo social crê em Deus. Mas seja como Josué, diga, mesmo que vocês não creiam... Ele não foi influenciado, né? Exatamente. Ele não foi influenciado pelos outros. Ninguém cresce. Ele falou, eu e a minha casa serviremos. Independente do que vai acontecer, independente de quem está à minha volta, eu sei da minha escolha. Isso ele mostrou que ele tinha um pulso firme ali, uma convicção do que ele ia fazer, da escolha que ele tinha feito. Por isso que você não tem que ir na cabeça de ninguém. Você não tem que ir na cabeça dos outros. Ah, deixa eu ver o que todo mundo está fazendo. Eu vou fazer igual. Não. Ele já falou o seguinte, olha, vocês vão fazer o quê? Vocês vão servir a quem? Eu e a minha casa serviremos a Deus. Então ele já tinha tomado a decisão dele, independente do que os outros fossem fazer depois, né? E muitas pessoas, elas acabam se espelhando nas outras pessoas no sentido de... a minha amiga se divorciou. Verdade. O famoso fulano de tal, a famosa fulano de tal, ela se divorciou, então... É normal. É normal, tá tudo bem, é o mundo de hoje. Tá tudo bem, então eu escolho me separar também. Eu escolho trair também, eu escolho mentir também, porque tá todo mundo fazendo isso, então é algo comum. Negativo. Nós vamos fazer como Josué. Nós vamos pelo caminho certo. Se os outros estão errando, infelizmente, é problema deles, é escolha deles. Nós vamos fazer o que é certo. Presta atenção nessa frase. Eu sempre coloco a frase para você memorizar e aprender. Essa decisão foi um marco para Josué e para sua casa. Um exemplo poderoso de liderança familiar e espiritual. Foi uma decisão que mudou a história dele e de toda a família dele. Foi uma decisão que fez com que ele alcançasse a terra prometida. Porque toda aquela geração que não servia a Deus ficou de fora da terra prometida. Só entrou Josué, Caleb e a família deles. Os outros perderam, porque não quiseram fazer a coisa certa. Você entendeu? Tem mais um exemplo que eu quero dar. Vamos ler mais um versículo. Põe aí na tela. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Pessoal, essa história aqui é a história do filho pródigo. Esse pai aqui, o filho foi embora, o filho desprezou ele. O filho falou assim, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida, me dá a minha herança. Aí o pai, tá bom, meu filho, você quer a sua herança? Tá aqui o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, foi embora. Fez tudo errado. Gastou todo o dinheiro, jogou tudo fora, caiu na miséria. Quando ele estava na miséria, perdido,
sem nada, ele lembrou de quem? Do pai. Do pai. Aí ele falou assim: eu vou voltar, eu vou pedir ajuda para o meu pai. Quando esse filho veio, ao invés do pai falar assim: não, você não queria ir embora? Você não quis o dinheiro? Você não falou que você mandava na tua vida? Você não falou que você ia fazer o que você quisesse? Deu errado, agora você vem atrás de mim? O pai podia ter falado isso, mas não. Ele perdoou, ele aceitou o filho de volta. Inclusive a Bíblia fala que o irmão dele ficou revoltado, porque o irmão falou assim: poxa, pai, eu tô aqui, não abandonei o senhor, tô aqui trabalhando junto, e o senhor não fez uma festa dessa para mim, igual essa que o senhor está fazendo para ele, que ele voltou. Quer dizer, o próprio irmão, ao invés de se alegrar com a volta do seu irmão, ficou com raiva, porque o irmão foi aceito pelo pai, depois de ter errado. Pensa comigo, se esse pai amou o seu filho tanto, que perdoou. Ó, meu filho, você errou, você foi embora, você gastou dinheiro, você não quis me ouvir, mas você está aqui de volta, eu vou te aceitar de volta, eu vou te perdoar, eu vou cuidar de você, porque você é meu filho. Então aquele pai perdoou, fez uma festa, né? Fez uma festa para receber o filho de volta. O irmão deveria ter ficado feliz também, porque, querendo ou não, por mais que o irmão tinha errado, ele estava vivo e ele voltou arrependido, e todo mundo merece uma chance. Mas aquele irmão ficou chateado e não perdoou. Então você vê, tem o pai que perdoa, tem o irmão que não perdoa. São escolhas que a gente toma na vida. Tem filho que tem mágoa do pai, da mãe, por algo que aconteceu. Tem mãe que não quer ver o filho, porque o filho fez algo que ela não gostou. Tem pessoas da própria família que um não quer ver o outro, um não perdoa o outro por causa de um erro que cometeu. Você está fazendo uma escolha. Essa escolha só vai destruir a sua família. Se a gente agir como irmão do filho pródigo, a gente não vai ter a família perto, não vai ter a família unida. E a vontade do diabo é que vai prevalecer. Agora, se a gente fizer como o pai fez, e receber de volta, e perdoar, e escolher o caminho do amor, a família é restaurada.